Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa segunda semana pela NFL. Meu nome é Rafael Cutter e estamos de volta, finalmente, agora para podermos falar dos calouros aí nessa maravilhosa quinta-feira. Espero que você esteja muito bem, já se preparando para esse Thursday Night que vai ser tenebroso aí de Steelers e Browns. E é isso aí, vamos lá. Lembrando sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, né? No Twitter a gente é @TheInformationNFL e no Instagram e nas outras redes sociais a gente é @TheInformationNFL. É isso aí, galera, segue a gente lá, tem um conteúdo muito maneiro, não só esse Rookie Report que você vai ouvir ou em áudio ou em vídeo, né? Mas a gente tem vários outros podcasts, lives na Twitch, então cola com a gente lá que tá muito maneiro o conteúdo nessa temporada. Beleza, então vamos lá, vamos pro Rookie Report e a gente tem que falar, né, do nosso queridíssimo Garrett Wilson, um cara que a gente falou muito nessa intertemporada, né, antes do draft, falando muito dele vindo de Ohio State, que ele era claramente o melhor wide receiver do draft, talvez até não vou dizer o melhor jogador do draft, mas um dos melhores jogadores do draft, com certeza, top 3. E ele acabou não sendo nem o primeiro wide receiver escolhido, né, ele foi o segundo. Ele acabou saindo na pick número 10 para o New York Jets, né, que tinha sua segunda escolha ali nessas 10 primeiras aí do draft desse ano. E, cara, o Garrett Wilson já teve o primeiro jogo bem interessante ali pelos Jets, só que nessa Week 2, meu amigo, como ele entregou, tá? Foram 14 targets para ele, isso é um volume de gente grande, volume de wide receiver top 10, 8 recepções, 102 jardas e 2 touchdowns contra o time dos Browns, que tem uma secundária que no papel era para ser muito boa, né? E você olha para a pessoa que está lançando pro Garrett Wilson, não é o Zach Wilson, QB titular dos Jets, é o Joe Flacco, irmão. Então, o Garrett Wilson conseguiu ter esse jogo com o Joe Flacco, e não só essas estatísticas, ele também teve o game-winning touchdown. Então, na virada bizarra que os Jets fizeram aí sobre os Browns, nesse último domingo, o Garrett Wilson fez o touchdown da vitória. Então, uau, realmente o segundo jogo aí dele foi especial. Vamos ver como que ele continua, né, nesse mesmo pique aí para o restante da temporada. Eu torço muito pro Garrett Wilson, acho que ele é um jogador especial e vamos ver como que ele se adapta até na volta do Zach Wilson, que deve vir aí no máximo daqui a 2 semanas. Então vai ser interessante ver como que ele vai se juntar aí, né, com o seu companheiro de sobrenome, Zach Wilson, para ver se eles formam uma dupla bem interessante aí para os próximos anos aí do New York Jets. E o meu segundo destaque aqui é da pick número 2, é do Aiden Hutchinson, o cara que veio de Michigan, foi para os Lions, um edge rusher sensacional que muitos consideravam como o melhor jogador para esse draft, né? A primeira pick ali do Trayvon Walker foi um pouco controversa, eu achei, e na verdade eu acho que era até o certo eles irem ou de Aiden Hutchinson ou de Kayvon Thibodeau, e enfim, eles acabaram indo no Trayvon Walker, até agora tá dando até um certo caldo aí pros Jaguars, mas o Aiden Hutchinson já mostrou a que veio aí pelos Lions. Ele, nesse segundo jogo, ele realmente destruiu aí o time dos Commanders, né, na primeira vitória de Detroit pela temporada de 2022. Foram 6 tackles, né, e realmente uma participação no jogo terrestre dele foi animal, ele fechava gap direto. Eu consegui ver o alternate desse jogo, porque eu vi muita gente falando que os 3 sacks dele, o que é uma marca bizarra, os 3 sacks foram um pouco mentirosos, digamos assim, né, que ele talvez tenha sido um pouco sortudo. Eu acho que ele foi mais oportunista, eu diria, né? Então teve momentos ali onde o Carson Wentz só chegou para trás e ele tava ali para fazer o sack, mas se ele não fosse um edge rusher excelente, ele não estaria ali, né? Então obviamente ele teve um pouquinho de sorte, teve um pouquinho de ajuda aí do destino, mas eu acho que esses 3 sacks foram boa parte aí também do trabalho excelente dele. Mas ainda assim, cara, o mais bizarro é que você vai olhar os gráficos de eficiência de pass rusher, e aí existe um gráfico, né, que ele mostra o quantos por cento dos pass rushes você ganhou, né, das jogadas de pass rush você ganhou, e quantas vezes você tomou um double team.
Cara, o Aiden Hutchinson é o segundo jogador, não é calouro, jogador mesmo, que mais tomou double team na posição de edge, só atrás de um tal de Nick Bosa. Então, realmente a galera aí, os times já estão preocupados com o Aiden Hutchinson, já estão dobrando em cima dele, e mesmo assim ele tá conseguindo produzir, e aí conseguiu esses 3 sacks, mais uma produção sensacional aí contra a corrida nesse jogo contra os Commanders. Então começou também muito bem nosso queridíssimo Aidan da Massa. Beleza, agora a gente tem aqui os nossos outros destaques, né? Vários outros calouros tiveram excelentes performances aí nessa Week 2, então vamos dar uma passadinha rápida sobre todos eles aqui. Na verdade, a gente não tem tanto essa semana, pelo menos menos do que na semana passada, mas vamos lá. Breece Hall, um cara que a gente não falou na primeira semana, o running back 1 aí para grande maioria das pessoas, né, que analisaram os corredores dessa classe, e o Breece Hall conseguiu seu primeiro touchdown, né, como profissional, um touchdown recebendo a bola aí numa recepção de 10 jardas, e ele também teve mais 50 jardas terrestres. Nada muito bizarro, mas é importante mencionar aqui, né, que ele conseguiu o primeiro touchdown. Outro cara que conseguiu, ele só teve uma recepção, mas teve touchdown, foi o Daniel Bellinger, tight end dos Giants. Eu nem coloquei na minha listinha aqui, mas importante, né? Pô, o cara inaugurou aí a endzone como profissional, é legal dar um shout-out aqui, né? Então, é isso, esses dois conseguiram aí um touchdown maneiro aí já logo no segundo dia aí no segundo jogo. Quem mais? Chris Olave teve 13 targets, ou outro número bizarro aí, um pouquinho menos aí que o Chris Olave, que o Garrett Wilson, que é seu companheiro, né? Era seu companheiro em Ohio State, e ainda assim os dois estão realmente produzindo bastante. O Chris Olave, inclusive, teve mais targets do que o Michael Thomas nessa partida, então interessante. Só que desses 13 targets, ele só conseguiu 5 recepções para 80 jardas e ele perdeu um fumble, então não foi só flores esse jogo aí do Chris Olave, muito pelo contrário, né? Apesar das 80 jardas, eu acho que tem bastante coisa aí para ele melhorar aí nesse comecinho aí de carreira. O Drake London, um cara que já apareceu aqui na Week 1, eu tô falando dele de novo aqui, um cara que eu critiquei bastante, mas ele caiu num lugar super favorável para ele produzir, que é o Atlanta Falcons, né? Então, nos Falcons, basicamente não tem nenhum recebedor além do Kyle Pitts, e o Kyle Pitts aparentemente está sendo completamente negligenciado aí pelo Arthur Smith, que é o técnico de lá, então vai ser tenso, né? Vai ser tenso parar o Drake London aí nesse primeiro ano. Ele teve 12 targets, 8 recepções, 81 jardas, e o seu primeiro touchdown também, né? Ele também inaugurou a endzone aí como um profissional. Quem não inaugurou a endzone, porque já tinha feito isso 2 vezes aí na primeira semana, foi o meu queridíssimo Jahan Dotson, que fez o seu terceiro touchdown em apenas 2 jogos como profissional, mais 4 recepções, 59 jardas no jogo contra os Lions, né? Então, Jahan Dotson começando com tudo, meus irmãos. Com tudo, jogando muito, muito, muito bem. E é isso aí, a gente tem vários recebedores aí que estão trazendo certo destaque. O Traylon Burks também foi muito bem no jogo de segunda aí contra os Bills, mas não teve muito o que ele fazer, né? Porque foi realmente um amasso de Buffalo. Enfim, vamos passar para a defesa aqui. A gente tem o Devin Lloyd, o linebacker 1 aí, para grande maioria das pessoas, né, para grande maioria dos rankings, mas que também não saiu como linebacker 1. Foi para os Jaguars e conseguiu já no seu segundo jogo 6 tackles e uma interceptação, então o primeiro turnover dele já anotado aí como profissional, e nessa vitória maiúscula aí de Jacksonville por Indianapolis 24-0. Na secundária a gente tem alguns nomes aqui. O primeiro, que é o Jaylen Watson, que quem viu o jogo na quinta-feira e acompanhou o Twitter sabe. Jaylen Watson, calouro que foi escolhido na 7ª rodada pelos Chiefs, estava trabalhando num Wendy's para tentar bancar a sua carreira como jogador de college, e conseguiu entrar na NFL, e ele já no seu segundo jogo consegue uma interceptação retornada para touchdown de 99 jardas.
também teve um passe defendido e 4 tackles, excelente jogo aí do Jalen Watson, fico muito feliz com essas histórias, né? O James Robinson, no primeiro ano que a gente fez o Rookie Report, até agora ele tá no meu coração aí como, pô, o cara que ganhou oportunidade lá nos Jaguars por causa dos casos de Covid, das lesões, e mandou bem, né? E ainda tá aí como... não vou dizer backup, né? Mas enfim, o James Robinson é um cara que tá muito aí no meu coração. E, cara, o Jalen Watson pode ser um desses nomes pro futuro, né? Então vamos ver aí como que ele se desenvolve nessa secundária aí do Kansas City Chiefs. E aí um cara que eu já falei na semana passada, que eu sou muito fã, e quem me conhece sabe que eu sou muito fã, Tariq Woolen, corner dos Seahawks. E, não, é só porque ele é dos Seahawks. Não, não é só porque ele é dos Seahawks, gente. Não é. Eu era fãzaço do Tariq Woolen desde o começo, desde o processo desde o processo pré-draft, quando ele estava lá em UTSA. E pô, é um jogador gigante, um corner gigante e muito rápido, e ele mostrou isso, tá mostrando isso até agora, né? Um cara que tá cedendo um rating de 58.3, né? E ele era tido como um projeto, era tido como um cara a ser lapidado, e ele já chegou nos primeiros 2 jogos e já tá mandando muito bem, e ele ainda conseguiu bloquear um field goal que gerou a única pontuação do Seahawks na partida, né, contra os 49ers, que foi o retorno de field goal pelo Michael Jackson. Quem mais? Jaquan Brisker, outro nome que eu e o Japa, a gente, pô, amou de ver no college, é um cara super divertido de assistir, já conseguiu aí 10 tackles no seu segundo jogo, e uma coisa interessante que eu vi pouquíssimos calouros nessa temporada, ele tem 100% dos snaps defensivos jogados. 100%. Ele jogou todos os snaps defensivos da semana 1 e todos da semana 2. Pra você ter um nível de confiança assim no calor, é porque ele mandou muito bem aí no training camp, mandou muito bem na pré-temporada, e ele foi um cara de segunda rodada, então não é como se fosse a nossa maior confiança do mundo só por onde ele foi escolhido, né? E você vê, por exemplo, jogadores já absurdos como Jordan Davis, ele tá entrando em campo, sei lá, 25% dos snaps, talvez até menos. Então, realmente ver um rookie nos primeiros dois jogos tendo 100% de participação aí dos snaps defensivos é realmente muito doido, e pô, é super legal de ver aí pro safety calouro de Penn State. E o outro safety super badalado que todo mundo comentou nesse pré-draft, que é o Kyle Hamilton, para muitos o melhor jogador do draft inteiro. Seu primeiro jogo não foi bom, nem um pouquinho, mas no segundo jogo aqui ele já meteu um passe defendido, 4 tackles, e ele foi o melhor safety de acordo com a PFF na semana 2. Então a Pro Football Focus, que é aquele sistema que dá as notinhas, né, para os jogadores, indicou ele como o melhor safety da NFL na segunda semana. E isso sem ele conseguir nenhum turnover, ele só na pura consistência. Pô, muito feliz por ele. Inclusive, na pura consistência, curte um ataque de Miami que foi super explosivo, né, e conseguiu muitos touchdowns, mas aparentemente nenhum deles por conta do Kyle Hamilton. E é isso, gente. Um Rookie Report um pouquinho mais curto dessa vez, não teve tanto destaque assim de jogadores. Eu até lembrei aqui, né? Eu comentei que não teve. A gente não tem QB titular, né? Por enquanto, né? Na NFL, entre os rookies. Então, a gente teve um pouquinho do gostinho do Malik Willis ali no final do jogo contra os Bills. E, pô, não vou dizer que ele mandou bem, mas também não vou dizer que ele mandou mal, porque realmente eram os Bills ali, ele estava sendo pressionado bastante, mas ele correu decentemente com a bola, teve um fumble ali que eu não achei muito culpa dele, mas enfim, vamos ver o quanto ele vai se desenvolvendo. Eu acho que ele realmente é o futuro da posição em Tennessee, e que o Ryan Tannehill tá com assento quente, tá com a batata já bem assadinha, mas vamos ver aí como que as coisas vão se desenrolando ali em Tennessee. É isso, gente. Quero agradecer a todos aí por terem ouvido até aqui, ou visto até aqui, né, no YouTube. Então, muito obrigado a todos. Um beijo, um abraço e até a próxima.